Olá, esse é mais um programa do TV Naik e hoje nosso convidado, Dr. Renato Germano, que irá nos comentar sobre a importância da saúde ocular. Dr. Renato, oftalmologista, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Dr. Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço de estar aqui. Estou à disposição para a gente poder conversar sobre algumas doenças e situações oftalmológicas importantes para a população. Dr. Renato, ouve-se muito câncer de mama, tal período mamografia, câncer de próstata, tal período começar a fazer o rastreamento. E a saúde ocular? Quando a pessoa deve procurar de forma preventiva as questões dos olhos? Boa pergunta. E na verdade isso se inicia desde o nascimento. Então, assim que o recém-nascido nasce, ele é avaliado por um oftalmologista para ver o reflexo vermelho, para ver se existem algumas doenças ao nascimento. E estando normal, sem nenhuma alteração de estrabismo ou outras alterações, a gente sempre orienta que a criança seja vista pelo oftalmologista uma vez ao ano. Isso porque é muito difícil a criança se queixar de problemas oftalmológicos, mesmo porque ela não fala até uma certa idade, e existem alguns sinais que os pais podem observar, mas enquanto não são observados, o ideal é que pelo menos uma vez ao ano as crianças passem no oftalmologista. Olha que informação importante. TV Naik, prevenção, esse é o caminho, e fazendo conexão com informação. E hoje trazendo um colega de gabarito para dar informações importantes. Não deixe de divulgar, não deixe de dar seu like, porque são informações que muitas vezes nós não temos ideia. Quantas pessoas levam uma criança uma vez ao ano? Eu acredito que seja poucas, doutor Renato. Eu vejo poucas pessoas. Quando diagnosticado precocemente algum problema, a situação de reversão ou tratamento, minimizar a complicação, se torna mais fácil. Né? Com certeza. Então eu vou dar um exemplo na fase da criança e depois no adulto. Por exemplo, na criança, como eu comentei, é difícil ela perceber alguma dificuldade na escola e os pais podem perceber. Mas assim que tratada, se a criança ela é corrigida com óculos até os 6, 7 anos, ela consegue desenvolver uma boa visão para o resto da vida. Isso porque o sistema visual, quer dizer, o olho da criança se desenvolve até essa fase, os 7 anos. Então, caso ela não vá ao oftalmologista e não seja percebida essa dificuldade, após os 7 anos, ela vai ficar com uma deficiência visual, que é o que a gente chama de ambliopia ou a vista preguiçosa, que ela não se desenvolveu. Então, a prevenção nessa idade da criança é fundamental para ela ter uma boa visão para o futuro. Já na fase adulta, eu vou citar um outro exemplo, a gente sempre orienta a partir dos 40 anos também as pessoas fazerem uma consulta anual. Por quê? Existe uma doença chamada glaucoma, que ela tem a incidência, quer dizer, o número de pessoas acometidas por essa doença aumenta depois dos 40 anos. E quando o diagnóstico é feito de maneira precoce e o tratamento é introduzido, essa pessoa preserva a visão por muito, muito tempo. A gente sabe que o glaucoma é uma doença hereditária, tem um fator genético importante, além de outros fatores de risco, por exemplo, pessoas que fazem uso de corticoide por longa data podem desenvolver o glaucoma. Então, fazendo esse acompanhamento, essa prevenção a partir dos 40 anos, quem tem parentes ou antecedentes familiares com glaucoma também prestar atenção nisso, e o tratamento sendo feito de maneira precoce, essa pessoa vai preservar a visão por muito tempo, porque o glaucoma é uma doença silenciosa. Ela vai perdendo a visão aos poucos, geralmente a visão periférica, e como é uma perda lenta, às vezes a pessoa não percebe. Por isso que nós comentamos que é uma doença silenciosa e é detectada na consulta oftalmológica. Doutor Renato, então a pessoa muitas vezes não tem sintomas e pode estar começando a perder a visão. Vai no oftalmo, faz a pressão intraocular e está aumentada. Exatamente. Isso não deve ser raro, né? Não, isso aliás é muito comum. Então exatamente a história é essa. Às vezes a pessoa não percebe, ela vai em alguma consulta de rotina para trocar os óculos. A gente mede a pressão intraocular, então a pressão do olho ela é um fator de risco para o glaucoma. E a pressão estando aumentada é um sinal de que essa pessoa pode estar desenvolvendo glaucoma. A partir disso, nós fazemos alguns exames para investigar a presença dessa doença ou não. Sendo que um desses exames é chamado campimetria visual, ou campo visual, onde nós vamos detectar se o glaucoma já acometeu alguma região do campo visual dessa pessoa, que por ser uma doença lenta, a gente não percebe. E é muito comum, infelizmente, nós atendemos pessoas com 50, 60 anos que vão pela primeira vez ao oftalmologista para fazer um óculos para perto,
E nesses casos a gente nota que a pressão intraocular está aumentada, o nervo óptico no fundo do olho já está acometido e o campo visual bem acometido. E, infelizmente não existe uma cura, né? A gente não consegue recuperar o campo de visão que foi perdido. E a partir desse momento a gente faz o controle para preservar a visão. Por isso que a prevenção antes de chegar nesse ponto é muito importante. Uma questão importante, Dr. Renato, hoje as pessoas vivem muito. E nós aqui trabalhamos com a área de câncer, percebemos pacientes curados ou com doença controlável por anos e anos e até décadas. E o que acontece? Às vezes a pessoa se preocupa com o coração, se preocupa com o pulmão, que são questões extremamente importantes, mas a visão também afeta. Antecipa a catarata, uma série de questões muitas vezes induzida pelo tratamento oncológico. Então a importância dos pacientes terem uma avaliação oftalmológica é tão quanto importante uma cardiopulmonar. É esse o caminho, porque a visão ela é fundamental e o desenvolvimento intelectual da criança depende diretamente da visão. Com certeza. Então eu imagino que todos os sistemas e órgãos do corpo eles vão acompanhando junto, né? Então o paciente, conforme ele vai envelhecendo, né? O paciente que faz tratamento oncológico, doenças oftalmológicas também vão aparecendo. E essas doenças com a idade, como eu comentei, o glaucoma é uma delas, a catarata é um outro exemplo. Aliás, a catarata ela é a principal causa de cegueira no mundo reversível, ou seja, as pessoas que não enxergam devido à catarata, mas depois que fazem a cirurgia, a visão melhora e volta a ser como ela era antes. Por isso a importância, então, desse acompanhamento precoce, porque assim que for detectada alguma perda visual secundária, né, devido à catarata, pode ser indicado o tratamento e a recuperação da visão dessas pessoas. Bom, Dr. Renato, então se nós formos fazer um pequeno resumo, iniciar na idade, na infância, fazer essa avaliação anual e depois dos 40 anos também voltar para poder ter todo esse acompanhamento e se tiver sintomas. Se você fosse deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui conosco, que estão acompanhando, o que você deixaria para as pessoas em termos de saúde ocular? Então, acho que você foi totalmente correto. Eu iniciaria, né? O ideal é se iniciar o acompanhamento desde a idade infantil na criança. Anualmente ela vai no oftalmologista e a partir de então decide se ela precisa usar óculos ou não. Se a pessoa usa óculos, anualmente também ela deve ir para corrigir os graus, para não usar a correção inadequada. E um tema que está muito, uma mensagem muito importante nos dias de hoje em relação à pandemia é o uso de telas eletrônicas. A gente tem visto então as crianças, adolescentes usarem muito, e mesmo os adultos, né, de home office, então fica em frente a telas de celular. E a gente sabe que isso a longo prazo pode prejudicar um pouquinho a visão das pessoas. Nas crianças, nós temos visto um boom, um aumento no número de miopia, então isso é um dado interessante. Tem aumentado o número de míopes por conta das telas eletrônicas. Então existem alguns cuidados, algumas orientações que a gente passa para os pais dessas crianças que podem melhorar ou diminuir a miopia, né? Dentre elas, fazer atividades fora de casa, né? Exposição solar, reduzir o número de horas nas telas, não ficar muito próximo de celulares e computadores, tentar afastar um pouquinho mais. Então são algumas ações que diminuem a questão da miopia na criança. Já na idade adulta, é muito comum a queixa de olho vermelho, olho cansado, dor de cabeça, associado ao uso de telas também. Então, existem algumas outras orientações para essa faixa etária que a gente pode fazer, às vezes uso de óculos. Então, o grau baixo, às vezes a pessoa não usa óculos e ela não sente essa necessidade. Mas conforme o uso de telas, ela vai tendo mais dores de cabeça ou vista cansada e a gente pode prescrever um óculos que melhora um pouquinho os sintomas dessas pessoas. Ou seja, nos tempos de pandemia, de uso de telas excessivas, é interessante passar no oftalmologista também, fazer essa prevenção de que a gente possa fazer algum diagnóstico de óculos, algum defeito de refração que pode ajudar na qualidade de vida dos pacientes e das pessoas. Dr. Renato, foram colocações extremamente importantes. Colocações que a população de uma forma geral e até nós profissionais não estamos atentos ou até seguindo, e é por isso que é fazendo conexão com informação. E prevenção, esse é o melhor caminho. Então eu gostaria de agradecer sua presença aqui conosco, a TV NAI que agradece, e encerramos mais um programa. Obrigado, Marcelo, eu que agradeço o espaço,
espero que as informações tenham sido úteis e eu fico à disposição e parabéns pelo projeto. Não deixem de curtir nossos podcasts e outros veículos de comunicação, deixando seu like, seus comentários e disseminando essa informação.